Bizarro, cara. Da inteligência artificial. Bagulho doido, né? Não. Foi. Bagulho doido, né? Tá muito real. Os caras mexem com emoção, né? O bagulho viralizou. Tu viu que a parada criou uma... A proporção absurda. Mexeu com a emoção do público. povo, É. do público. Foi maneiro. Excelente. Vamos aí, galera. Tamo aí, mais um. Bora. Convidado surpresa, né? Não é, né? Show de bola. Então é isso. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vida Blindada, podcast, é isso. Show de bola. Vamos lá, galera. Chegando a galera aí, show de bola. Sejam bem-vindos. Vamos com tudo. Show de Já tá bola. bem acostumado a fazer ao vivo. Já. Tá chegando aí, entrou aí agora na live aí. O João entrou na live, seja bem-vindo, João. Excelente. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado aí. Mais um episódio do nosso Vida Blindada Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Excelente. Hoje convidado aí, surpresa. Acho que vocês nem imaginavam. Convidado de hoje, né? Ainda estamos sem o nosso quarto integrante aí, que recentemente foi fazer umas estripulias e acabou se machucando, né? Tá com a lesão, tá tratando da lesão para poder Mas disputar o isso. Mundial. Galera, muito obrigado aí por vocês estarem aqui conosco. Mais uma vitória nossa aí. Então sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje, acredito que todos vocês já conheçam aí, ninguém mais, ninguém menos que o nosso grande amigo Eduardo, grande treinador de cães. E ele vai contar um pouco da história dele aqui pra gente. Proprietário do Canil Rio Dogs, como vocês podem ver aí, né, na nossa telinha interativa ali. E é isso, pessoal. Então, espero que vocês gostem da história desse convidado de hoje, também integrante do nosso time aí, Dream Team, Podcast. E ele vai contar a história dele, tá bom? Quer falar alguma coisa antes dele, Alexandre? Sem mais delongas, vamos deixar o convidado se apresentar, contar um pouco da sua história. Então é Com isso, vocês, Eduardo, se apresente, irmão. Show de bola. Me apresentar como eu costumo falar, né? Eduardo Adestramento na área. Estou aqui para contar um pouco sobre a minha história, falar um pouco sobre o meu início, falar sobre como blindar a nossa vida, para que a gente possa ter sucesso em tudo que a gente for empreender. Eu sou o esposo da Raquel, pai do Davi e do Lucas, proprietário do Canil Rio Dogs e treinador de cães. Então nós vamos falar sobre isso, além de outros assuntos. Vamos que vamos. Eduardo, então, eu acho que é interessante, todo início de conversa, a gente saber um pouquinho mais da sua história, da sua infância, o que você tem a dizer, até para o público de casa saber um pouco de onde você saiu, de toda a tua trajetória. Fica à vontade para contar a sua história para gente. Minha infância, cara, ela iniciou a partir do momento que meus pais foram residir na comunidade de Jacarezinho. Então, ali eu passei o início da minha infância. Meus pais ali com muita dificuldade, porém com bastante dedicação, ali me tiveram. E com o passar do tempo, as coisas evoluíram, a gente conseguiu sair e, posterior a isso, nós fomos morar numa região mais afastada do centro do Rio. E a partir de então eu tive a minha infância, comecei as minhas amizades, meus ciclos ali de amigos, e por volta ali de 12 anos nós tivemos uma outra mudança para uma outra área, e ali dei início ali à minha jornada já de adolescente. Então foi nesse momento que eu passei a me envolver com esporte, e foi o momento em que a minha vida começou a ganhar contornos, formatos. Então eu passei a ser um praticante de esporte. Iniciei no jiu-jitsu e depois migrei para o futebol. Então, a partir daquele momento ali, a minha infância foi se findando e eu passei a ter essa interação mais com o esporte e algo profissional. Então, a minha vida foi se moldando ali dentro da disciplina do esporte, da prática, da dedicação, do compromisso de ter o esporte como a minha ocupação principal. Então, eu passei a jogar na Portuguesa da Ilha, foi o primeiro clube que eu iniciei a minha jornada como jogador de futebol. Então, passei ali 7 anos e as amizades que eu fiz ali, os vínculos, os aprendizados eu levo até hoje, porque muitas das vezes a gente passa mais tempo com os colegas de treino do que com os nossos próprios familiares, nossos irmãos. Então,
eu passava toda semana treinando, então meio que você cria um vínculo de irmandade no clube? a semana toda. Então a gente cria um vínculo de irmandade. Então a minha infância ela foi bem legal por esse motivo, por conta do esporte. Eu tive trabalho no início por conta de conciliar os estudos com os treinamentos, e isso é algo que meus pais sempre me induziram a nunca deixar os estudos em prol do esporte. Você pode treinar, você pode participar dos jogos, mas os estudos em primeiro lugar. Foi o que hoje me trouxe o que eu tenho e o que eu sou. Porque eu vi que na caminhada muitos amigos priorizaram mais o esporte do que os estudos. Então, se dedicavam 100% de forma integral ao esporte e deixavam o estudo de lado. Então, eu sempre tentei conciliar uma coisa e outra. E é legal falar que muitas pessoas glamorizam essa questão do atleta, do esporte, só vê o resultado final, né? Só que muitas das vezes eu saía da escola, ia direto pro treino e minha mãe tinha que me entregar uma marmita pela janela do ônibus, pegava no ponto de ônibus, ia comendo dentro do ônibus a marmita para poder chegar lá e treinar. Então, foram situações que a gente foi passando, que foram moldando o caráter, moldando ali o indivíduo. Então, durante 7 anos, eu estive vivendo essa vida ali e, posteriormente, eu fui para outros clubes e joguei um tempo em outro estado, que me trouxe também muitos aprendizados, uma base para administrar um pouco sobre a minha vida, escolher aquilo que eu gostaria de ser ou não, porque é um momento difícil onde o adolescente e o jovem ele tem muitas propostas e ele precisa fazer escolhas, então essas escolhas vão moldar o futuro. E o meio futebolístico é um meio muito sedutor, né? Você tem muitas opções, você tem pessoas ali de bom coração, mas também tem muitas pessoas que Propostas, né? trazem propostas que realmente mexem com a cabeça do jovem, então o jovem precisa estar bem firmado. Isso meus pais sempre trabalharam, essa questão de ter uma base sólida para que eu não viesse a me encantar com muitas coisas e me perder, porque é um mundo muito fácil de se perder. E é interessante o que você falou, que às vezes o pessoal de casa não tem noção. A gente vê o futebol com tanto glamour, só vê time de primeira divisão, salários astronômicos, mas a gente tem estatística que menos de 5% ganham mais de 2 salários mínimos. Vocês que não sabem, os dois aqui foram futebolistas, né? Que falam, né? Jogadores de futebol. Eu só tinha um sonho, só era garrafa. O sonho é uma água. Sonho é uma água. Profissional, mas, na verdade, menos de 5% tem um salário maior do que 2 salários mínimos. Então a gente acha que o futebol é esse glamour todo, irmão. A grande maioria passa aperto. Complicado. Até porque são períodos, né? Contratos de 3, 6 meses. Contrato igual de time grande. Inclusive, a gente tem grandes jogadores de futebol hoje que estão aposentados há 10, 15 anos, que foram famosos, foram grandes e não geraram riqueza, né? Por conta, não era tão valorizado como é hoje o futebol e ainda tinha essa questão dessa disputa. E não tinha também, a gente entrando pro lado financeiro, também não tinha esse conhecimento financeiro que a gente tem hoje. Também não tinha essa questão mais educacional. Do investimento, Era viver o hoje. Eu vi alguns colegas lá que saíam pra noite como se tivessem milionários. E, na verdade, pediam dinheiro emprestado para poder curtir. Só que aquele glamour, aquele status de ser um jogador de futebol, muitas das vezes mexe com a cabeça, né? Então, eles passam a entender que aquilo ali é algo que não vai ter fim, né? A gente sabe que tem um prazo de validade. Até para o jogador profissional que de fato teve grandes conquistas, se ele não se preparar para o término, ele acaba passando aperto. A gente, né, fugindo ou não do assunto um pouco, mas a gente viu agora, estava vendo Copa do Mundo, né? E o Rafinha, né? A informação de que o Rafinha estava com problema financeiro porque ele não conseguiu comprar uma mansão de alguns milhões de dólares aí. Então, o problema financeiro deles hoje é não comprar uma mansão de milhões. Mas assim, tem problema financeiro. Tem problema. Como que um cara que ganha milhões e milhões tem problema financeiro, né? Verdade. Outra coisa interessante na história do Jota é que teu pai e tua mãe, independente do futebol, te cobraram os estudos. Porque normalmente a gente vê, a gente viveu esse mundo do futebol, normalmente o jovem, até eu vejo muito isso até hoje,
os pais mesmo criam aquela expectativa em cima do jovem de mudar a vida da a família, vida da família, né, financeiramente, trazer riqueza. e acaba Acaba deixando de lado os investindo estudos. naquele, né? Só que o futebol é uma caixinha de surpresa, irmão, e a gente sabe como é que funciona. Então é interessante, teu pai e tua mãe sempre te cobraram e permitiram que você vivesse o teu sonho, não deixando de lado, né, a parte dos estudos. Isso é... E assim, eles sempre me acompanharam, né? Então, mesmo que distante, eles sempre me deram todo o suporte para que eu pudesse estar fazendo aquilo de forma mais tranquila. Só que a gente, principalmente quem vai jogar em outra cidade, cara, a gente sabe que não é fácil. Por exemplo, já tive situações não de ter passado necessidade extrema, mas já teve dia de eu perambular pela cidade para procurar algo para comer. Achei um pé de goiaba, catei algumas goiabas e fui comendo. Por quê? Só tinha macarrão e carne moída no alojamento, né? Então, muitas das vezes é uma parte que as pessoas não veem. Quem vive em alojamento, eu morei no alojamento com 2 colegas do Maranhão, um da Bahia. Então, os caras iam a cada 6 meses em casa. É difícil. Então, não é um mundo muito fácil, mas é um mundo que te modela bem. Tanto porque é bom quanto que é ruim. Mas é algo que eu tiro de lição, de experiência. Isso te torna resiliente, né? Te trouxe uma bagagem, uma disciplina. E o esporte é algo que é interessante porque ele molda o seu caráter, né? Exatamente. Ele molda ali o caráter no sentido de que sem disciplina você não chega em lugar algum. Então é algo que, se você não tiver um treinamento constante, dedicação, se for pensar apenas no talento, dificilmente... E essa disciplina que tu absorveu no esporte, você traz para sua vida em todas as áreas. Exatamente, eu trago para as áreas hoje que eu atuo, né? Que é para o treinamento de cães e para a criação. Passando um pouquinho dessa etapa do futebol, você sempre teve o sonho, ou algum momento você teve um sonho de ser policial? Você já se imaginava trabalhando com cães em algum momento da sua vida? Não, isso aconteceu... Nunca tive sonho de ser policial. Não. Cara, a minha história de cães... Isso acontece muito, né? A minha história com os cães começou de forma... Isso já na minha infância, né? Cara, minha mãe recebeu um cãozinho, e aí, segundo as informações, era um poodle, né? Só que o filhote crescia, o pelo nunca enrolava. Um poodle infinito. E aí a gente começou a desconfiar, né? Passar do tempo e nada do pelo enrolar. Falei, cara, que poodle é esse? E aí no final a gente foi descobrir que era um fila. Então a gente já começou com... Nem dava pra perceber a diferença. Então, pra vocês terem a noção em casa, é o Davi e Golias. Eu vou procurar uma foto aqui pra botar aqui pra vocês verem. Então a gente não tinha muito... Na época, né? Os cães viviam de outra forma, né? Então não existia hoje o conhecimento que se tem. Então a gente iniciou com esse cão. E eu fiquei um bom tempo sem ter cães, porque questão de tempo e formas de cuidar. E logo assim que eu me casei, eu adquiri 2 cães. Cara, e até legal de contar por quê. Eu procurei uma raça de porte grande, então procurei dog alemão. E aí cheguei no criador, escolhi um. Cara, e pensa numa coisa que, cara, o pobre ele adora ouvir, é promoção. E aí... Pode ser até falsa, mas tá Pode ser promoção. falsa. E aí o rapaz chegou e falou, cara, te faço uma promoção. Leva 2. Você leva 1 e leva 2. Cara, só que eu não tinha conhecimento. Era um dog alemão. Pra você ter ideia, é melhor ter um cavalo do que ter um dog alemão. E aí na empolgação eu falei, poxa, vou levar 2 pelo preço de 1. E aí caí na besteira de trazer os 2, trouxe um casal. Cara, que trabalho que eu tive. Uma que eu não tinha experiência, não tinha conhecimento. Não tinha filho ainda? Já tinha? Não tinha filhos e não tinha experiência. Tinha tido uma dálmatazinha. Mas enfim, foi dali que eu comecei a entender um pouco, lidar. Na marra, né? Na marra. Ali na marra.
na vivência do dia, né? Então, foi quando eu comecei a ter esse gosto por cães, já depois do futebol. Então, eu iniciei com essa raça fantástica, uma raça incrível, porém me deu trabalho no início. Lá em cima, né? Já comecei já. Então, iniciei ali com uma raça que me ensinou muito, por conta de ser um cão que tem algumas restrições e que você precisa ter alguns cuidados, porque um cão desse porte, uma das coisas que ele não pode fazer é pular nas pessoas, principalmente. Principalmente em visita, né? Criança. Visita, criança. Então a gente sempre teve essa Criança preocupação. pode entender que não é brincadeira. Não é brincadeira. O cão, ele em pé chega 1,60, Chega 1,70, sei lá, 1,60. Chega nessa média de altura. Então, foi um cão que me ensinou muita coisa. Um cão que tinha uma velocidade um pouquinho mais lenta, então não era um cão que era muito ativo. Então ele foi me ensinando bastante coisa. Foi uma experiência boa de se ter. Alimenta bem, né? Se alimenta bem. Tive um custo alto no Gastou início. bastante de início. Gastei. Se eu perguntei se tinha filho, porque eu gasto Gastei, com 2. Cara, eu tive uma... Eu não, minha esposa, né? Ela se irmou que ela queria um cachorro grande, aí pegou um São Bernardo. E já ela faleceu tem um ano, mais ou menos. Inclusive, ela estava lá no Canil dos Homens lá. Eu estava em outro estado, né? E assim, ela já dava trabalho, a gente já acostumado com o cão, né? Desde 2013 já no batalhão e dava trabalho, cara. São Bernardo, e era burra que nem uma porca. Come direitinho. Comia e engasgava, passava mal, comia de novo do jeito que tava. Uma vez ela bateu, cara, numa árvore. Ela veio correndo e não conseguiu desviar da árvore, tu acredita? Falei, cara, não é possível, cara. Não, essa porra não é um cachorro. Mas enfim, querendo dizer que já com experiência de vida e tal, dá trabalho. Imagina na tua época. Dá trabalho, 2 ainda. Que eu não tinha conhecimento. Mas é aquela coisa, né? Preciso ter um cão de guarda. Preciso ter um cão para tomar conta aqui do quintal. Tinha acabado de casar, né? Tinha acabado de casar, pensei em ter um cão para proteger ali o quintal. E aí a parte da polícia, né? Cara, eu nunca pensei em fazer parte. Então, meus pais também não me induziam a fazer parte. Porém, na época ali em que eu estava na fase ali de vingar ou não no futebol, eu lembro que minha mãe me inscreveu na prova. Eu fiz a prova em 2010. Eu já tinha esquecido de que tinha feito a prova. Assim, de certa forma, teve apoio da família. Teve apoio. Né? Não teve um incentivo, né? Mas teve uma indução. Sim. Então, em 2010, eu fiz a prova e já tinha esquecido. Tinha feito a prova. Continuei tocando minha vida. Tava jogando ainda, tu entrou novo. Entrei novo. Continuei jogando, só que quando eu casei, eu tive que optar. Ou eu continuo na empreitada do futebol tentando, ou começo a trabalhar. E aí pesou a questão do casamento, então eu parei e comecei a trabalhar. Então comecei a trabalhar com atendimento de solicitações, então trabalhava ali atendendo algumas chamadas. E 2 anos depois, eu já não lembrava mais, e aí saiu. A convocação saiu, e aí foi quando eu me despertei e voltei a atenção para essa questão. Falei, cara, pro que eu tô hoje e o que tá por vir, eu vou arriscar. E aí comecei, e aí é até algo interessante, que o que me despertou foi numa manhã, já fazendo curso de formação, quando cantando a canção do policial militar, eu me deparei com aquela frase de ser policial é sobretudo uma razão de ser. É enfrentar a morte e mostrar-se forte no que acontecer. E eu sempre tive uma referência cristã dos meus pais, e aquilo ali para mim casou como, cara, o que eu vivo, o estilo de vida que eu tenho como cristão tem tudo a ver com isso. Então, enfrentar a morte, mostrar-se forte, independente do que aconteça, foi algo que me marcou, e a partir daquele dia eu tive um despertar para... É isso que eu
esse é o meu propósito de vida. Então, foi isso que me despertou para ter o prazer e o gosto de estar fazendo parte, né, da corporação. E, Maravilhosa. e passamos ali 2 anos fazendo jubilado até, né? Fez parte também Somos da mesma turma. da mesma turma, então a gente foi pro JEP trabalhar em estádio de futebol. Aí que ironia, né? Fomos pro JEP verdade. Que ironia, né? O cara que recém tinha se Aposentado, tá trabalhando ali no estádio de futebol. Então foi algo legal na nossa caminhada. Quinto, né? Do JEP fomos pro quinto. E aí então se forma o BPGE, que é o Batalhão de Grandes Eventos. E aí a gente passa a trabalhar com controle e distúrbio civil, na época né? das manifestações. Na época das manifestações, 2013, 14. Então ali a gente começa a trabalhar. E, cara, que interessante. Antes de tudo isso acontecer, pra gente ter ideia do poder da palavra, né? Um dia eu no centro do Rio, próximo ali ao batalhão de choque, eu vejo um policial camuflado. E sabe aquela coisa que te desperta a vontade, mas... Você não era policial ainda? Não era. Eu olhei assim e falei, cara, pô, legal, camuflado, aquela coisa que te encanta. Aquilo ali me encantou, mas passaram-se os anos e aquele pensamento ali nunca foi à frente. E aí quando eu no Morro do 18, tô vendo uma equipe trabalhando de camuflado, e aí era a equipe do BAC, né? E aí eu pergunto um sargento, como é que faz pra gente entrar? Igual no filme, Porque na 2013, 2012, 13, o BAC ainda não tinha essa relevância, né? Não era o que é hoje. Não é que não tinha relevância, mas não tinha, assim, na mídia, né? Não tinha tanta mídia. Não tinha tanta mídia. E aí eu vislumbrei o trabalho, os cães trabalhando, e aí aquilo ali me trouxe um certo interesse. Eu perguntei, como é que a gente faz? Ó, tem 2 cursos, assim, você sabe. Molezinho, só. Tem 2 cursos de entrada. E aí, assim que abriu o primeiro, eu me inscrevi. Eu lembro que 2014 tinha tido um curso que a gente só ouvia histórias, né? Pô, irmão, não sei quem tomou um bico, quebrou o dente, isso e aquilo. A gente só ouvia as histórias, né? Vou parar pra escutar muito. Você desiste. E aí, primeiro que abrir, eu vou me inscrever. Aí me inscrevi. Rapidinho, contar. Em relação antes de eu ir pro bike, assim, eu conheci um sargento que era do 16, cara. Ele era do rancho 16. Não sei se vocês lembram que o rancho 16, na época, ele era virado pra cá, pro nosso campo. É mais ou menos hoje, onde tem o tatame ali. Né? Ele era pra cá, lá atrás. Verdade. O cara fala assim, você vai pro bike, você é doido. Eu vejo os caras apanhando lá todo dia. Você tá... assim, o antigão, tá doido. A história era nesse naipe, tipo assim, pô, cara, lá os caras dão de madeira, não sei o quê, é madeirado, chato. Eu falei, cara, não, você tem que... E aí eu lembro que na época eu treinava o Charlinho 13, né, o Charlinho Mota, no BPGE, e aí a gente tinha alocado no batalhão de choque, e eu lembro que a gente treinava de madrugada, chegava das manifestações, a gente, cara, vamos treinar. Veio uma galera do BPGE, né? Ele veio no meu turno. Veio o F. Mota, o Charlinho, Maicon, Godinho, uma galera. Veio uma galera. Verdade. E aí a gente treinava de madrugada, a gente ficava assim, cara, não dá pra ficar aqui mais não, cara. A gente tem que sair, tem que sair. Nossa escala lá era 12x36, e bancando praia, final de semana, era... Sugado, né? Um dia sim e o outro também, praticamente. Eu peguei essa escala quando eu me formei no 31. Ficava na praia de 6 da manhã às 10 da noite. Aquela camisa verde, né? Da praia, lembra? Não tinha essa camisa ainda não. Pegou a camisa verde. Era branca, aí chegava aquelas marmitinhas, mano. Pô, dava mal vergonha. Vinha a marmita do bombeiro. Caralho, uma marmita, salada, Guaracamp. Porra, aí vinha a nossa,
Não é culpa de ninguém, não é culpa de ninguém. Marminha, pô, tu abria assim, tu viu o fundo, mano, da marmita do cara. Aí o bombeiro vinha com maior pena. Pô, mano, come um pouquinho da minha aqui. Pô, maior vergonha, mano. Mas, pô, mas faz parte. Cara, a gente trabalhava na praia de Necromong, né? Que é o equipamento para manifestação, mano, né? Cara, É loucura. Acho que ali foi onde despertou a gente além da vontade de buscar, combate, né? buscar algo... Mas de treinar firme para sair. Né? Para sair e para se especializar, né? A gente já tinha feito um curso, porém, assim, não tinha reconhecimento. Do BPGE, que é o do Repouso. Foi o curso inicial, né? Do BPGE. Curso bom. Bons instrutores, curso bom. Deu uma base pra gente bancar o curso do BAC. Bom, a base bem legal. Base é gás, né? Gás até o talo. Gás e choque até o talo. Aí eu odiava gás. Eu odeio até hoje, né, irmão? O gás. Porra. A gente chegou lá no BAC, o gás era... a sensação do gás demora pra passar, tranquilo. Cara. Naquela época os moradores ainda não reclamavam. Não dava pra... E aí, primeira oportunidade, falei... Agora, tem que ir. Mano, no gás lá no BPGE, mano, era dentro do ônibus fechado, eu desmaiava e tudo. Aí, tinha gente que desmaiava no ônibus, eu pisoteava. Ali foi... Outros tempos. Né? Hoje já não cabe. Mas é o que traz uma base sólida. E aí, então, eu inicio ali o processo seletivo do BAC. Eu lembro que ainda tinham lançado. E, cara, como o Dog Alemão me ajudou, né? Eu lembro que no teste de habilidade específica, alguns candidatos, quando chegaram a visualizar os hots, queriam fazer o lançado, eu já observei e falei, cara, aquele ali já tremeu, aquele ali já... Por quê? Eu já estava acostumado com cão de porte grande. Então, para mim, não foi nenhum tipo de problema. Agora... Os que estavam ali como candidatos e não tinham essa experiência. Você viu os caras já... E no BAC, além de você gostar muito de cão, você não pode ter medo. Né? Porque tem gente que gosta de cãozinho pet e tal, gosta muito, mas no BAC, além de você gostar muito de cão... Chega lá com um você urso não pode... de 50 quilos. E antigamente tinha lançado. Até a mãe. Quem nunca... eu nunca tinha feito lançado, irmão. Tu olha assim... Se tu olha um Rottweiler daquele, irmão, vindo pra cima de tu... Se tu der galho pra... Tinha aquele... Diego desiste, pô. Era Yankee. O Yankee foi parecia um javali. O Yankee, o Calvin. Calvin, que é maluco. Calvin, a cabeça do Calvin. Mordeu todos os tratadores, cara. Todos. Não tinha um tratador que não tinha pregado. A cabeça, meu irmão, que era... E aí, quando eu fui pro curso, falei, cara, minha oportunidade é agora. E aí, eu não tinha tanta experiência com cães, de forma profissional, e eu fiquei ali sentado na frente, ali atento às instruções dos instrutores que estavam ali passando as orientações. Então, eu fiquei ali atento o tempo todo para, na hora ali, conseguir desempenhar um bom papel. Eu lembro que é como se a imagem estivesse vindo em câmera lenta, né? O Calvin tracionando no campo. Eu olhando ali a baba dele escorrendo e... Eu falei, vou fazer o que tem que ser feito aqui. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Que foi ensinado. Até o subtenente Eugênio passou essa instrução, mantém a base. Beleza. E como é que tu mantém com o hot vindo na tua direção, babando? Falei, cara, não tem jeito, tem que sustentar. E aí fui passando pelas etapas. E ali diferenciou mesmo, quem queria e quem não queria, né? Ali... Lançado, tira quem não quer. Ali, meu irmão. Então, fui passando pelas etapas e aí conversando com o Charlinho, falei, cara, e agora, cara? A gente não tem contato com quem possa... Aí eu lembro que eu falei assim, Charlinho, meu único contato hoje é Deus, cara. O único contato... Jogou apelou, o senhor é meu único contato. É, meu único contato. Não, e engraçado que as pessoas às vezes dizem, pô, cara, mas tua mãe tinha contato, na época ela trabalhava na Secretaria de Segurança e tudo mais. Cara, só que nem ela sabia que eu estava indo fazer o curso. Eu não tinha contado para ela que estava fazendo o curso. Pra você ter ideia, minha esposa ficou sabendo que eu tinha passado na prova e ia começar o processo seletivo na semana que eu fui pro Cefap.
Da polícia, ela não sabia. Ela não sabia. Tudo... Ela não sabia. Correu tudo em sigilo, ela não sabia. E aí na semana eu falei, ó, eu vou ter que ir pra tal ela lugar. também não apoiava de início. Nenhuma esposa quer que Ninguém dificilmente quer, é quer difícil. que o marido seja policial. E aí eu falei, ó, a partir de tal semana eu vou iniciar o curso. E aí fiquei como residente lá no Cefap. E aí o curso do BAC foi a mesma coisa. Não contei pra ninguém. A minha esposa já sabia, mas meus pais ainda não sabiam. Então o pessoal falou assim, pô, cara, por que tu não fala com ela? Não fala com ela. Eu falei, não, eu tenho que conquistar pelo meu mérito. Não é... O que ela fez, o que ela conquistou é dela. Agora é o meu. Eu tenho que fazer... Ia falar do curso no BAC? Do curso, Não ia ser Ia ser bisonão, pior, né? Ia ser Ainda bem bisonão. que tu não fez isso. Falou, fulano, tu quer dizer que a mamãe tá pedindo pra tu? Ah, tá bom. E aí, assim, ninguém sabia, só que hoje a subtenente Vantuza, a esposa do Conhecia Submedeiros, sua mãe. trabalhava com ela na época. Verdade, ela era de lá. E aí, ela, Ilson, por que o Medeiros não... Por que você não falou nada? Que teu filho tá fazendo curso pro BAC. E aí foi que chegou a notícia lá. Durante o curso? Durante o curso. O Aí, irmão... Medeiros tinha um saco, meu irmão, uma paciência. Ele, Formigão. E aí, eu falei, não, eu preciso conquistar pelo meu mérito. Então, não adianta eu ficar pedindo por um e por outro. Então, eu iniciei o curso. E aí foi quando começou a despertar ali o desejo de trabalhar com os cães, principalmente. Pô, eu lembro como se fosse hoje, cara. O Jota chegou assim no primeiro dia e falou, cara, tu tem maior cara de recruta. Eu fiz isso? Não, Foi não. Se eu não lembro, eu não fiz. Ele falou assim, você não vai se formar, tu tem maior cara de recruta. Cara, aquilo ficou na minha mente. Ficou assim, falou, cara... Uma simples palavra que tu Totalmente aleatório. Ele falou assim, cara, tu não vai se formar não, tem maior cara de recruta. E realmente, a gente... Era recrutão, né? Era recrutão. Então eu fiquei, cara, será, cara? Esse gordinho safado tá... E aí eu falei, o Jota chegava lá, pulava muro, falava, se esse gordo tá pulando, eu vou pular, meu irmão. Ah, não. Se ele tá... Corria pra caraca, meu irmão. Se ele tá correndo, eu não vou ter que correr, meu irmão. A corrida, eu lembro que eu olhava pra trás e falava, pô, não é possível que ele tá aqui ainda. Falei, não é possível que ele vai aguentar até o final. E até... Se ele bancar ou não, tem que bancar, meu irmão. Eu tenho que... Cara, eu ficava olhando pra algumas pessoas e falava assim, pô, não é possível, mas se ele tá indo, eu tenho que ir também. Tu tira ali uma referência, não? Uma referência, fala, não, eu tenho que ir também, posso ficar pra trás. E aí, a gente foi passando pelas etapas, né, do curso e a gente foi começando a ter apreço pelos cães, né? O fato de você ali passar algumas etapas no boxe com o cão, você ter que experimentar um pouco daquilo que o cão vive, isso traz grandes aprendizados e você passa a gostar do indivíduo cão. Você passa a entender e começa a compreender o que é, qual a função que ele pode desempenhar. Então, você começa a criar essa condição de apreço. E aí, pela graça de Deus, a gente conseguiu se formar no primeiro turno de 2015 e, assim... As pessoas lá até pensam que o pessoal é muito arrogante, de 2015, mas não, foi um curso que, nós tivemos bons instrutores, nós tivemos uma mescla de instrutores antigos com instrutores mais novos, então isso deu um equilíbrio muito bom. Foi um curso bem duro e hoje você olha... Uma safra boa, né? Foi uma safra boa. Você olha para trás e você vê que aqueles militares que ainda permanecem lá, cara... Dificilmente alguém de 2015 não tomou um caminho... E tu vê que, assim, a grande maioria de 2015 permanece no batalhão. Permanece. E quem permanece se capacitou mais ainda. Tu vê que é uma safra que... E desempenha um bom papel. Não tem alterações. Verdade. Desempenha um bom papel ali. Tudo por conta da Forja, que foi realmente... Nós tivemos bons instrutores, eu falo. A gente aqui, teve... Inclusive, não é porque tá na frente dele, não. A gente sempre falou isso. Nós tivemos bons instrutores, então isso... Tem o dom para ensinar, né? Tem o dom para ensinar. Verdade, pô, verdade. Tem o dom. E aí... É bom passar conhecimento. Né? Foi algo assim que... Na época, eu consegui absorver muitas coisas e era algo que... Você acha que a partir dali... Porque até então, trabalhar no BAC é uma coisa.
você criar o seu próprio canil? De onde você acha que despertou essa vontade de você ter o seu próprio canil, né, ser criador? Enfim, você acha que veio de imediato, logo após o curso, ou foi assim, após uma vivência ali no canil e tal, despertou essa... Então, a vivência ali no canil foi muito boa, que aí, novamente, voltam os cães de porte grande, né? Eu, no curso, tive um cão chamado Spike, né? Um Doberman. Lembra? Pareceu O Doberman, Eu lembro do Spike. Spike. Cara, que bicho engraçado. E aí, beleza, conclusão do curso. E o Capitão Rezende na época, agora Major, ele tinha um Staff Bull, o Capitão Boia também tinha um Staff. Verdade. Aí quando eu tive Tá com ele contato ainda. com a raça... É o coach? Tá, o coach. Era a Ontem, Nina. acho que tava ontem com ele. Era a Nina. A Nina do Rezende, isso. É. E quando eu olhei a foto que eles têm de formação do CACEP, eu olhei aquele cão e falei, cara, esse cão aí, pô, gostei, me chamou a atenção. E aí, fiquei com aquele apreço pela raça e cerca de um ano depois eu adquiri o primeiro Staff. E a parte da criação se inicia a partir desse momento. A parte do treinamento em si, e algo até interessante, né, cara? Terminamos o nosso curso, e aí na primeira semana iam dividir as funções, né? E aí aquela pergunta, quem aqui mexe com o computador? Geral deu um passo pra trás, só eu que fiquei, cara. Parece que já tinham combinado, mano. Eu não dei passo pra frente, mas eu fui no que fiquei. Preparado. E aí eu fiquei 4 anos trabalhando na parte administrativa. Caraca, foram 4 anos. 4 anos na parte administrativa. Porém, o que aconteceu ali? Eu fiquei 4 anos podendo observar muita coisa. Então, quando eu ia nos treinamentos, quando na administração cada um tinha um cão no seu nome para ter responsabilidade por ele, eu fui aprendendo ali, distante ali do convívio normal das equipes. Não tinha tanto contato com Não tinha tanto contato, mas eu observava muito. Então, quando eu ia nos treinamentos, já pela parte da comunicação social, eu observava. Ia nos treinos da equipe de intervenção, eu já observava os cães. Ia no treino com as equipes, observava. Então, eu tive essa oportunidade de observando. Então, eu protelei muito em iniciar a parte de treinamento, porque eu queria ter uma experiência, então fiquei 4 anos ali só observando. Lidando com alguns cães, mas principalmente observando os que já desempenhavam algumas funções. E aí, em 2016, foi quando eu decidi criar o cão que hoje é a raça que eu crio, que são os Staffs, conhecidos como Staffs, né? Que é a Staffordshire Bull Terrier, que é um cão de origem inglesa e que eu me encantei logo de início. Porque quando eu pesquisei uma raça que tivesse um bom porte e que fosse uma raça que lidasse muito bem com crianças e com família. Então foi a raça que eu busquei. E ao mesmo tempo é um cão que... Já tinha o seu filho mais velho? Já. No caso, já tinha, né? Ainda não, tava na barriga. Tava Tava para nascer. Um cão já tava para nascer, pra família, pra um criança. cão que fosse lidar bem. Então, eu conversando aqui e ali, buscando informações, eu caio no Staff Bull. Então, a partir desse momento, eu iniciei com o pessoal e depois eu fui adquirindo outros exemplares e não parei mais. Então, esse ano, a gente completa 10 anos já de criação. E o interessante é que eu não me via como criador da raça. E aí, muitas das vezes as pessoas demonizam, né, a pessoa que cria. O bom criador, ele busca a preservação da raça. Ele busca manter as características de genótipo, fenótipo, as características de temperamento, para que você possa levar essa raça o mais longe possível, né? Dá bastante longevidade à raça. Então, a partir dessa paixão que eu tive pelo cão,
eu passei a criar. E foi algo bem natural. Começa com um, daqui a pouco traz uma fêmea. Crescendo. Minha esposa na época, não, eu não quero, e aí eu meio que forcei uma barra, falei, não, vou lá pegar. Aí peguei a fêmea, e aí quando eu cheguei lá, ela olhou, nossa, é isso? Falei, é isso. E aí é o xodó dela, tá lá com a gente até hoje, essa fêmea. É a nossa mais velhinha. Então é o xodó dela, mas ela no início não queria. E criação de cães, né? Interessante que até a aquisição mesmo de um cão precisa ter ali um consenso familiar, né? Porque hoje ter um cão traz consigo responsabilidades. Então, vai adquirir um cão hoje? Pensa nos prós, nos contras e se vai ter condições Busca informação. de manter esse cão. Então, a gente foi se ajustando, e aí daqui a pouco terceiro, quarto, tivemos a primeira ninhada e fica com um, e assim a gente foi indo, e foi crescendo. E continuamos com uma criação profissional, porém uma criação familiar, não é algo de larga escala, de muitos cães. A gente tem uma criação profissional, porém familiar. Nós cuidamos dos cães, somos proprietários, tratadores, inúmeras outras coisas. Então, a gente costuma fazer tudo ali no ambiente. É algo que a gente tem o prazer de fazer, né? De estar ali cuidando, tratando os cães. Hoje o Hills Dog também tem um hotel canino, né? Isso. Acho que é o hotel que se fala. É um hotel, acabou que com o espaço, a gente foi melhorando o espaço e a gente decidiu também migrar para essa área. Por quê? Eu fiquei ali 4 anos observando e comecei a ter o apreço, a estudar. Foi quando eu entrei para a equipe de intervenção. E aí eu já fui trabalhar diretamente com os cães. Os cães de intervenção. E eu comecei a entender um pouco mais sobre o que era necessário para formar um bom cão. Então ali já entra mais a parte técnica de buscar conhecimento para poder agregar no treinamento. E com isso eu migrei também para o treinamento fora. E aí foi quando eu comecei a treinar cães já de forma particular. E tudo isso culminou para que eu também tivesse um espaço para hospedar e treinar. Então a gente tem hoje o canil, a hospedagem e tem um centro de treinamento para que a gente possa estar levando alguns cães, fazendo trabalhos específicos. Tudo isso ali graças realmente à oportunidade ali que eu tive no BAC, que foi o lugar ali que me abriu... Então, assim, transformar essa paixão em cão numa empresa, num negócio, né, que não deixa de ser um negócio, foi bem natural, não foi nada pensado transformar em empresa, criar Hills Dog, foi bem natural, foi um processo, não foi nada assim, na intenção empresa, financeiro, foi uma coisa mais natural. E algo que a gente comentou no último podcast, sobre propósito, né? Cara, tu tem que ter um propósito, se não tiver você quebra. Começou tudo de forma natural e com o passar do tempo, a gente viu a necessidade de se profissionalizar, de criar uma estrutura para que a gente pudesse dar qualidade de vida para os nossos cães. Então a gente começou a estruturar, começou a criar meios para legalizar. Então, nosso canil hoje ele é registrado no Conselho de Cães do Brasil, que é a CBKC. Então a gente tem toda a documentação profissional para essa área. Então foi algo que naturalmente foi acontecendo, foi surgindo e a gente foi ajustando aquilo que precisa ser ajustado para que a gente pudesse trabalhar da forma correta que hoje a legislação pede. Então foi algo que foi acontecendo, assim como a hospedagem. O que acontecia? Eu ia treinar os cães e as pessoas... Poxa, Eduardo, eu não tenho onde deixar meu cão. Você conhece algum local que hospeda? E aí começou a me despertar essa... Eu tinha que ficar indicando o local dos outros e tal. Indicar terceiros. Aí foi quando me despertou. Falei, eu já tenho um vínculo com o cão já me conhece. Tem espaço. Tem espaço. Aquele proprietário já está lidando, de certa forma, com a nossa empresa. Então nada melhor do que
disponibilizar para ele. Então a gente foi criando uma estrutura para que a gente pudesse receber esses cães. A nossa hospedagem hoje é uma hospedagem que prioriza clientes do adestramento e clientes que já adquiriram cães com a gente. Então, não é algo que a gente abre para o grande público, até porque se você cria uma alta demanda e não tem como atender, você acaba perdendo a qualidade. Então, a gente prefere trabalhar com número reduzido, mas manter a qualidade, até por conta do próprio cão. Um cão no ambiente com muitos outros cães gera estresse, desconforto, tem cães que não lidam bem com isso. Então a gente busca um ambiente mais enxuto e que a gente tenha um controle maior, até por questão de segurança, a gente prefere ter esse controle. E cães também que já tem um sentimento, né? Um certo grau de sentimento, um certo grau de você já é um cão que saiu da ninhada de vocês, ou um cão que vocês já trabalham. Já trabalham. Então, você consegue ter aquele vínculo, aquele amor, né? Um tratamento faz uma diferença. Né? Faz a diferença por conta de que o cão ele já se sente mais confortável, não é uma pessoa estranha que está ali com ele. É alguém que ele já tem. Chegou alguém de fora e alguém que ele lá. É alguém que ele já tem um certo vínculo, ele já conhece, né? Então isso facilita na adaptação, facilita no dia a dia, no manejo ali. E assim, foi algo natural, mas algo que eu não posso deixar de agradecer, né? O subtenente Zomer, que foi alguém que me abriu assim Um beijão pra ele aí. Fabinho, Zomer. Um abraço. Em breve você tá aqui, irmão. Com certeza, irmão. Deve tá aqui. Tanto o Sub-Zomer como o Sub-Assunção também, que... 18. Cara, vem aqui também falar umas... me ensinaram muito sobre... Me ensinam ainda hoje, né? Sobre cães. Então, a partir dali, então, eu comecei a trabalhar focado nessa área. E me dedicado, né, nessa questão. Então, foi algo muito natural. Algo que eu tenho um prazer, até por conta das relações, né? O adestramento, ele cria relações com os proprietários dos cães, né? Isso é algo que eu gosto. Eu gosto de conversar com pessoas diferentes, ter contato, poder estar prestando ali um bom serviço. Então, isso é algo que me atrai também, de expandir um pouco essa questão. E o propósito? Qual é o propósito maior? Espalhar essa cultura de treinamento canino, que é algo que o Brasil deixa a desejar. Então, a gente busca sempre trazer o que tem de melhor para os cães, para que eles possam ter uma vida de acordo com o que eles merecem. Então, muita gente hoje acredita que tornar o cão feliz é poder proporcionar a melhor caminha, a melhor ração, o melhor brinquedo, quando, na verdade, tratar o cão como a natureza lida é a melhor forma de tornar um cão feliz. Isso é polêmico, hein? Polêmico. A gente entra ou não entra? Não entra no assunto. Ele que sabe. Ele que tá... A gente pode falar sobre algo polêmico. Cara, eu costumo falar para as pessoas, se cachorro falasse, nem todo mundo teria. Se cachorro falasse, nem todo mundo teria. Porque muitas pessoas... Ele ia pedir coisas que as pessoas não entendem. Ou ele iria dizer verdades que as pessoas iam se decepcionar. Então, eu costumo dizer, se cachorro falasse, nem todo mundo teria. Você acha que isso até é interessante? Isso seria um dos motivos hoje que tem muita gente trocando pessoas, né, filhos, por cães? Por cão, pelo fato do cão não expor, assim, de certa forma... Assim, pessoas, a gente vê hoje, famílias deixando de ter filhos para ter cão, né? Para mim, isso é uma questão... Pessoal, é uma questão social isso aí, né, cara? Tem muita coisa envolvida, não só o pet em si. Mas... Você percebe algumas fragilidades ali na questão pessoal. E o grande problema é transferir isso pro animal, pro cão. Ele não suporta. Eu tenho conversado muitas das vezes com umas pessoas que a gente treina os cães e assim, mas o psicólogo indicou
um cachorrinho. Fala, cara, o cachorro não vai suprir essa tua necessidade. Você vai acabar tornando esse cão algo que ele não está preparado para ser. Então, será que o cão vai gostar? Vai curtir essa ideia de ser um suporte? Então, o ideal para, no caso, pessoal, você que está querendo adquirir um cãozinho, que está procurando aí um fiel amigo, né, um fiel escudeiro, vou pedir essa informação aqui para o nosso amigo Eduardo. O que você acha que hoje é necessário para quem quer adquirir um cãozinho aí de estimação? O que a pessoa tem que ter? O que ela tem? Como que ela faz para se programar? Escolha da raça, ambiente que esse amigãozão aí vai permanecer, tratamento. O que você pode dar de dica pro pessoal que tá vendo a gente aí? Cara, o ideal no mundo perfeito seria, antes mesmo de buscar um criador, buscar um treinador que orientasse em relação ao tipo de raça que essa pessoa deveria escolher. Por quê? Existem muitas pessoas que se apaixonam pela estética e não conhecem o comportamento daquele cão, ou o temperamento, ou o estilo de vida que ele precisa ter. Então, primeira coisa, quer adquirir um cão de raça? Busque um profissional para que ele possa adequar ao seu estilo de vida. Então, esse é o primeiro ponto. Escolhida a raça, escolha um bom criador. E eu costumo dizer, e muitos criadores querem passar essa sensação para o público, não existe cão perfeito. O cão perfeito está no papel. Está no papel lá da CBKC que diz o cão ele precisa ter essa altura, esse peso, essa pelagem. O cão perfeito está ali. O que o criador faz? Além de preservar a raça, o criador ele minimiza os riscos de problemas futuros. Os riscos de doença, que são específicos da raça. Então, o criador ele vai estar minimizando, vai estar ali cuidando para que algumas doenças não venham ser proliferadas no meio da raça. Então, busque um bom criador, um criador responsável, um criador que saiba o que está fazendo. E buscar um bom criador, muitas vezes, as pessoas confundem buscar alguém que tem estrutura. A estrutura é necessária, mas eu conheço criadores que são treinadores também, que isso é importante. Todo criador deveria ser um treinador e todo treinador deveria criar para poder entender um pouco sobre a criação, esse processo da criação. Então, tem criadores que não têm uma estrutura, que têm uma quantidade pequena de cães, mas que têm ótimos exemplares, com bom temperamento, dentro do padrão da raça. Então, a criação, eu vejo que ela glamoriza muito algumas questões. Na verdade, a gente precisa olhar para o indivíduo. Se o indivíduo é bom ou não, se o indivíduo está ali dentro das normas e do padrão da raça. Escolhido o bom criador, e aí é o momento em que você tem que controlar as expectativas. O cachorro não é um brinquedo, não é um remédio para depressão, não é um objeto que você vai ter ali na sua casa, que vai ficar como enfeite. A gente precisa entender que um filhote ele traz consigo grande responsabilidade, né? Então, uma dica para quem vai adquirir é, desde o início, preparar o ambiente, ou seja, direcionar o local onde o cão ele vai dormir, onde vai se alimentar, onde vai fazer necessidades, onde ele vai ter o local dele de descanso. Então, definindo essas questões, você passa a, desde o início, ambientar esse cão, socializar, que é algo muito importante. Muitos têm o filhote ali e já querem entender que o filhote, você vai dizer senta, ele vai sentar, deita, ele vai deitar, fica, ele vai ficar, e não é bem desse jeito. Muitos pegam o equipamento, vou sair para passear, e o cachorro vai andar do meu lado, como eu vejo, e não é bem assim. Tudo isso é uma construção. Isso começa desde a fase de filhote. Então, investir também num treinador, isso é super importante para que ele possa orientar, direcionar para o que se fazer. Por quê? O filhote chega e fica muito à vontade na casa, tem toda a liberdade. Com o tempo, ele vai criando alguns hábitos. E hábitos de um animal. Pode não ser tão E isso agradável. pode não ser tão agradável
para quem mora na casa. Para quem mora na casa. Eduardo, o cachorro, ele marca, ele urina pela casa toda. Isso é um comportamento de um animal. Eduardo, o cachorro late muito. Estranho se ele miasse. É um cachorro. Então, são comportamentos naturais. Eduardo, mas latir é normal. Sim, latir é normal. Em excesso já não é. Já é algo já que precisa ser trabalhado. Então, ter um treinador ali para orientar nessas questões vai ser super importante. Eduardo, meu cachorro puxa muito na guia. E aí, o que acontece? Chega um momento em que você perde o prazer de levar o cachorro para passear. Por quê? É incômodo, tanto para o cachorro quanto para a gente que está levando. A gente não sabe se é o cachorro que está levando a gente ou a gente está levando o cachorro. Então, você vê muitas vezes na rua, a pessoa está ali e o cachorro conduzindo a pessoa, né? Então, isso é um ponto que atrapalha bastante. Além de outras questões, né? Que um treinador vai poder orientar. Mas, acima de tudo, eu sempre digo, e às vezes eu falo assim, olha, eu sei que é óbvio, quando eu estou ali dando as aulas, eu sei que é óbvio, você está vendo aqui, mas olha, isso aqui é um cachorro, tá? É um cachorro. Não é um urso de pelúcia, não é um brinquedinho, não é um corrimão para tu ficar metendo a mão toda hora, passando a mão. É um cachorro. Depender da raça, até uma arma, né? Até uma arma. Dependendo da raça, é uma arma. Então, quando a pessoa ela entende, não, isso aqui é um cachorro, ela passa a lidar como tal. E isso faz bem pro cachorro. Você começa a entender quais são as necessidades dele. A necessidade do animal não é só água e comida, um local para ele fazer a necessidade. Ele precisa correr, ele precisa roer, precisa ter atividade de cachorro, precisa cavar. Isso são comportamentos naturais do animal. Então, se eu passo a enxergar aquilo ali como um ser que, ao demonstrar esses comportamentos, eu passo a penalizar, eu não entendi quem é o cachorro. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que é um cachorro, eu preciso tratá-lo como tal. Uma das coisas que eu sempre costumo dizer, né, no primeiro contato que eu tenho quando tenho um cãozinho, é que o cão tem o poder de transformar a vida. Isso aí, de fato. Ele vai transformar, né? Ele vai transformar. Se vai ser positivo ou não. De um jeito ou de outro. Se você vai perder noite de sono ou não, ele vai transformar. Ele vai transformar. Mas quando a gente trata o cão como se deve, você ganha uma parceria para a vida inteira. Verdade. E aí eu costumo falar, existe uma equação, né, que é restrição, no início, né, o filhote, restrição, educação e liberdade. Só que as pessoas fazem, elas começam pelo inverso. Liberdade demais, não educa e no final você restringe. Aí eu falo para elas assim, olha só, é melhor você tirar aqui 1 ano e meio, 2 anos para restringir o animal, para educar, e ele vai ter aí 10, 12 anos de qualidade de vida, porque ele vai te acompanhar em qualquer local. Ele vai ter a liberdade para estar com você. Só que quando você faz o contrário, você dá muita liberdade. Ah, não, o cachorro fica à vontade. Ah, o passeio do cachorro ele faz o que ele quiser. Eu falo assim, beleza. Então deixa ele correr atrás de moto, de gato. Se ele faz o que ele quiser, o passeio é dele. Então deixa ele fazer o que ele quiser. Então ele vai caçar. Atravessar a avenida. Atravessar a avenida, O passeio é dele. Aí você dá muita liberdade. Pô, legal. Mas quando ele começa a roer um sapato caro, quando ele começa a fazer xixi no sofá, na cama, aí você já começa, opa, cara, pô, beleza. Eu já tive cliente que já teve que pintar o carro todo, porque o cachorro subia no carro e arranhava o carro todo. E aí, o que você faz no final de tudo? Não, meu irmão, é melhor restringir o espaço. Aí você tá com o cachorro no canil. Aí você condena o cachorro a 10, 12 anos preso. Porque se soltar, ele vai fazer bobagem. Bobagem. Então, por quê? Porque não educou, não educou. Certo, não deu liberdade no momento certo. A educação é super importante. Então, eu sempre costumo passar isso para quem acabou de adquirir um filhote. Jota, aproveitando essa pauta, vou te fazer uma pergunta polêmica. Bom, nós, como operadores de cães, a gente sabe que cão é cão, com comportamento de cão, com características de cão, com natureza de cão. E a gente vê, ultimamente, muito adestrador cedendo ao que a família pede, né? Mais voltado para esse lado pet, perdendo muito característica, a natureza de cão, e o adestrador cedendo a isso. Então, o que tu acha em relação a isso? Esse comportamento, a gente vê muito da atualidade, né? Jovens adestradores, enfim.
trazendo mais para esse lado, justamente pensando só no financeiro, né? E deixando de lado a natureza cão, que é o principal, né? Como você acabou de falar, cão é cão. Eu acredito muito na forma com que você passa essa mensagem. Qual é o grande problema? Bom, chega aqui, essa água aqui não presta. Ou posso chegar aqui, cara, essa água aqui, por mais que seja de uma boa marca, essa água aqui ela não tem uma qualidade legal. Então, pode ser que seja alguma deficiência na produção. Você consegue passar isso de uma forma não tão contundente. Porque, com o tempo, eu percebi que se você chegar e martelar, sabe o que ele vai fazer assim? Sabe o que o proprietário vai fazer? Cara, não gostei muito desse maluco, não. Tu tem que saber ter uma flexibilidade, não? Você não vai ceder, mas você vai mostrar de uma forma clara que, ó, esse comportamento não vai te levar em lugar nenhum. E o resultado vai mostrar isso. E a pessoa, ela acaba... Eu preciso saber mostrar para ele o porquê ele não deve tratar o cão dessa forma. Mostrar por A mais B. E aí, com o tempo, se ele insistir em tratar do jeito que ele quer, o resultado vai vir, o resultado vai falar. Eu costumo dizer que os cachorros falam, né? A gente só precisa entender o que eles estão falando. Então, quando eu vou treinar, eu sei que a pessoa ela não praticou durante a semana, eu sei que ela não seguiu as orientações, porque o cachorro fala. O cachorro demonstra ali. Então, é algo que o treinador hoje não precisa bater de frente. Não precisa... Você mantém a tua postura, cão é cão, a gente não pode abrir mão. Agora, a forma com que você vai entregar isso é o que vai ou não trazer um bom resultado. Porque, por exemplo, tem frases que eu sempre digo para os meus clientes. Quem tem border collie, né? Assim, não, mas esse cão... Ou o pastor belga malinois. Não, mas esse cão é muito inteligente, ele aprende tudo muito rápido, eu vi na internet, isso. Tá, mas... Beleza. Ele é muito inteligente, mas se você não tiver conhecimento nenhum, não adianta de nada. Se você, que é o proprietário, não sabe o que fazer com essa inteligência, não adianta de nada porque o cachorro não vai aprender sozinho. Por exemplo, tem outras falas que eu uso. É o cão inteligente. Tem... E aí tem a questão que eu sempre falo, olha, seu cachorro não te ama. Quem te ama é o mercado pet, porque você consome. Então as pessoas, nossa, meu cachorro não me ama. Eu falo, não, ele não te ama. Quem te ama é o mercado pet. O mercado pet investe para que você venha consumir com eles. Então, são coisas que eu vou trazendo para o dia a dia para facilitar o entendimento é um mercado do proprietário. É um mercado. Não dá para falar isso aí para qualquer pessoa, não. Fala isso aí para aqueles proprietários. Aí a gente voltou naquele lado que eu te falei, que alguns adestradores acabam cedendo muito. Tu tem esse tato para tu saber o que... Tu não pode ser 880, tu não pode ser radical, mas também tu não pode ceder ao que a família... Tu tem que saber a forma de falar, como lidar, né? O que eu vejo acontecendo muito hoje é a falta dessa administração de acontecer, a gente está perdendo muitos treinadores e adestradores e estão ganhando passeadores. Porque o passeador, por mais que ele tenha conhecimento, ele não vai perder tempo ali treinando o cachorro. O compromisso não tem responsabilidade. Por sua vez, ele não quer resolver o problema, ele só quer que alguém que tire o cachorro ali. E vai suprir a necessidade do cão. Vai melhorar o comportamento. Eu vejo aqui na rua aqui perto do meu condomínio ali, a gente passou lá, o cara passa com 10 cães. 10 cães assim, ó. A família só quer e aí o cara cobra ali R$50 por hora de cada um. E muitas das vezes não é qualidade. É bem mais barato que um treinador. O treinador vai cobrar seus 120, 150 até 200. Ele cobra só 50, tira o cachorro de casa, resolve o problema do dono proprietário, seja lá como eles querem ser chamados. Pai. Ali o dono não quer educar. O dono só ele quer... Enfim, de certa forma, dar liberdade pro cão. Ele quer se livrar da responsabilidade. Porque de alguma forma chegou no ouvido dele que o cachorro tá estressado. Então, como resolve o estresse? Leva pra rua. Só que ali você não tem. Só que ali você não tem um tratamento individual. Não. Ali é só mais um no bolo. Não tem tratamento nenhum, na verdade, né? Se ele for pequenininho, ele vai ficar quieto porque tem outros maiores. Se ele for grandão, ele vai ficar na moral, porque senão ele é o alfa. Até bati aqui, ó. Até bati aqui. E aí eu sempre trago algumas coisas e eu falo para as pessoas, cara,
o cachorro é um ser, cara, eu falo assim, nem dinossauro sobreviveu, cara. O cachorro tá aí até hoje. Então, se você deixar, ele te domina. É instinto, né, cara? Então, eu vou trazendo isso de forma mais didática. Por exemplo, eu chego em alguns lugares e a pessoa assim, mas meu cachorro sabe dar patinha. Eu falo, pô, legal, se ele for trabalhar no circo, isso vai ajudar. Mas fora isso... Ele não fala isso não, pessoal. Ele fala isso. Eu falo, meus clientes sabem, cara. Eu já cheguei em casa que o cachorro vem com roupinha. E aí eu tenho que fazer um trabalho na rua e falo, não vou levar. Pode tirar, que eu não levo. Mas tá certo. Isso que eu tô te falando. Não, É um CD, ele é um profissional. Isso. Tem que se posicionar Tem como. poucos assim. Exato, cara. Aqueles que ainda têm perdem mercado, a depender do... Né? Mas vou te falar que no final das contas, a família, do meu ponto de vista, eu acho que eu prefiro um cara assim, que fale, do que um cara que vai cedendo ali e não vai dar resultado. Só pra ganhar teu dinheiro. Só pra ganhar teu dinheiro. Porque quando eu comecei, eu pensei no resultado. Eu preciso dar resultado. Muitas vezes o cara que vai mascarar aquilo ali, ele vai ganhar o dinheiro da família. Vai ganhar ali, mas depois não vai ter resultado. Então não adianta. Então eu trago assim essas verdades de uma forma mais leve, justamente para a pessoa poder entender. Opa, isso aqui é um cachorro. Não posso lidar como se fosse... Eu imagino o Jota falando isso na cara do... Não falo, eu espero o momento certo. Eu espero o momento certo. Ele fala do jeito dele. Eu vou esperando ali a brecha ali, quando surge eu jogo. A pessoa já dá um... Porque realmente a gente sabe que faz mal para os cães. Sim. Excesso de carinho, excesso de atenção. Você é um profissional. E quando a pessoa começa a ver o resultado, poxa, Eduardo, o cachorro parou de pular. O cachorro parou de entrar sem a gente dar o comando a ele. O cachorro tá andando legal na rua, não tá puxando. Pô, isso é gratificante. Quem ganha é o cachorro. Eu falo assim, olha só, se o cachorro ficar te puxando e você não assumir ali o controle do passeio, com a ferramenta certa, com a postura correta, com a forma que a gente está te orientando, cara, você vai punir o seu cachorro, porque você não vai levar ele na rua. Você vai deixar de levar ele. Então quem perde é o próprio cachorro. Eu mostro isso para ele. Olha só, teu cachorro vai perder. Por exemplo, falei sobre ferramenta. Tem umas ferramentas que são de acordo com o tipo de cão, raça, porte. E muita gente demoniza, né? Eu sempre falo, olha só, eu uso todas as ferramentas disponíveis no mercado. Toda ferramenta foi estudada para que tivesse uma função. E aí eu coloco na mão do dono e falo assim, olha só, você tem a capacidade de machucar o seu cachorro? Ela, não. Então, pode usar. Você vai usar. A pessoa sai com a ferramenta que tem uma correção maior e ela começa a entender, poxa, ele não está puxando tanto, ele não está fazendo tanta força. Eu falei, esse é o objetivo. Você ganha, ele ganha e está tudo certo. E o problema é resolvido. Então, o treinador hoje ele tem que entender que está ali para resolver problemas. Jota, você pega muita família, porque assim, a gente, na verdade, de fato, você acaba adestrando a família. Daí precisa da colaboração da família. Né? O adestrador ele não está presente o tempo todo ali. Né? Precisa muito da colaboração da família. Você pega muita família que não colabora, joga tudo assim, acha que tudo fica nas costas do adestrador e ela não faz a parte dela, porque a família de fato tem que fazer a parte. Eu pego muito caso em que... É igual a nutrição. Muita gente, tu faz a dieta, a pessoa não faz. Ela acha que, não, se não fizer, não vai... Quem precisa fazer é a família, quem precisa fazer é você. Tu tá jogando verde pra mim não, né? Aí, meu irmão, jogando verde pra mim, pessoal. Porque todo mundo aqui é cliente dele. Aí, E aí essa questão é interessante porque o proprietário precisa fazer parte do processo. Porque se o cão não tiver vínculo com o proprietário, eu costumo dizer, olha só, isso aqui, o treinamento não é um aplicativo que eu instalo no cão e você dá o comando e funciona. Precisa de vínculo. Então, a presença do proprietário é super importante. Porém, tem aqueles que realmente querem ter aquela sensação, cara, tô pagando alguém para treinar. Acho que é o suficiente. O TED. Então, já é o suficiente. Eu já dou uma ração cara. Não preciso fazer muita coisa. São esses que no final acabam procurando um passeador depois. Ele só quer meio que... Se exime da responsabilidade. E chega uma hora que o adestrador ele vira passeador.
Porque ele começa a trabalhar, o cão começa a fazer tudo com ele e chega um momento que ele fala assim, cara, o que eu vou fazer com esse cão? O cão já tá ajustadinho, já tá... E às vezes o proprietário, ele não quer ter o trabalho de treinar, ele só quer saber que o cão dele vai ter um momento ali de treinamento. Eu enxergo assim, um cão vive em média 12 a 15 anos, né? E as famílias hoje, né, sem querer cortar teu assunto aqui, as famílias hoje, elas têm um objetivo. Sendo ele certo ou errado, não vou discutir isso aqui, é outra questão. Mas o objetivo, geralmente, eu tenho um filhinho aqui de 5, 6 anos que precisa de um amiguinho para brincar. O cão vive 15 anos, ou seja, a criança tem 5, ela vai fazer 20, até o cachorro morrer. Só que nesse meio tempo a criança perde o interesse pelo animalzinho, né? Vai crescendo, vai crescendo, aí conhece isso aqui, namoradinho, não sei o quê, enfim. Então, o cão é comprado, adquirido, né? A melhor palavra, não sei qual é a palavra que estão usando hoje em dia, mas ele é adquirido para um objetivo. Quando esse objetivo é alcançado, o cão meio que vira... Não é todo mundo, tá, pessoal? Tô falando, tô generalizando. Ele vira segunda opção. E aí, né, vem essa questão... Fica meio largado de lado, né? Porque a criança cresceu... A criança cresceu, os pais provavelmente estão mais atarefados, estão mais velhos, também não vão ter, né? Tem exceções, tá, pessoal? Tem aquele cãozinho que vai para tudo quanto é lugar com os donos, sim. Mas a maioria dos casos acontece isso, né? O cão, ele acaba virando... Tu falou isso agora, já entra numa outra polêmica. Falo de levar o cão para tudo que é lugar. É polêmica Eu vou perguntar pro Jota o que ele acha sobre. Então, enfim, eu acho que isso influencia, né? Mas, enfim, faz essa... Bota polêmica, bota polêmica. É como se continuasse o prazo de validade. O que você, como profissional, acha, irmão? De levar cão para shopping, para mercado, enfim, a gente já viu aí diversas... Você, como profissional, tomar uma água aqui. A sua opinião, o que você acha? Vai dar um corte, vai gerar corte isso aí. Vamos lá. Vai começar a botar cerveja no podcast, cerveja, polemizar o bagulho. Vou falar sobre a humanização, né, dos cães. Cara, é algo altamente perigoso. Por quê? Você acaba trazendo um mundo que não é o mundo deles. Então é algo perigoso. E você cria no cão certos comportamentos que há 20 anos não existia. Hoje, meu cão tá ansioso, meu cão tá depressivo. Isso aí não é algo que existia há alguns anos atrás. Então, isso acaba trazendo para os cães um grande problema. Até porque, quando você começa a incluir o cão na rotina diária e você... tá o tempo todo ali com o cão, quando a sua figura sai, o cão ele não sabe o que fazer. Cria uma dependência. Cria dependência. E aí traz problemas de saúde, enfim, tantos outros problemas. Por exemplo, o cão muito dependente, quando ele está sem o proprietário, ele começa a criar uma válvula de escape. E aí é onde começa a ferida por lambedura, o cão que fica correndo atrás do rabo o tempo todo. Então o cão ele não sabe permanecer só. Ele precisa daquela companhia ali constante. E quando você passa isso para os proprietários, eles ficam, nossa, mas ele não pode ficar sozinho, ele não pode... O cão ele pode muitas coisas e a gente acaba limitando. Por exemplo, passeio no shopping. Cara, piso escorregadio, movimento de pessoas estranhas, barulho. Um ambiente que não Cara, eu posso polemizar? Eu posso polemizar? Pra mim, shopping não é lugar de cachorro. Então, um ambiente que não é para a natureza animal. Vai pro shopping pra comer uma parada maneira, Pô, quer passear com o cachorro, leva ele pro parque, pô. Leva... Uma Enfim, praia, polemizar essa porra, polemizando. Natureza animal, Tem um parcão aí pro cachorro pular, ver outros cachorros também. Interagir com o outros cães. O cachorro vai pro shopping, porra. O ar-condicionado, pra quem não sabe, o ar-condicionado faz mal pro cão. Faz mal, Resseca, enfim. Exato. Mas, porra... O shopping não é ambiente pro cão. Não é, porra. Por exemplo, o shopping não é ambiente nem pra alguns seres humanos. Porra, tem ser humano que não é pra ir pro shopping. Agora tá ficando bom. Porra, tá ficando bom. Cara, imagina cachorro. Minha esposa fala assim, cara, tu não pode ir no shopping, não. Ela fala, por quê? Falo, cara, tu fica se tremendo todo quando tu vê cachorro passeando no shopping. Fala, realmente eu... Porque assim, cara,
tem área de Cara, e convivência. hoje tá em tudo que é ambiente, Tudo né, que é lugar. Tudo que é ambiente, mano. Mercado, cara. meu irmão, Mercado, restaurante. surreal, cara. A gente tem exceções, assim, eu vejo exceções, né? Tem os cães De companhia, de companhia, assistência. cão de Não, assistência. ele é diferente. É diferente, mas o próprio cão, ele é diferente. Ele não late, Natureza. ele não avança, ele tem toda uma, né? Praticamente nem é um cachorro. Nem é um né? cachorro. É um acompanhante, né? É um acompanhante, É. mas tem raras exceções. Ainda assim daria pra gente, né? Porque assim, Mas enfim, cara, porra, é complicado. é um complicado. ambiente. É um ambiente, cara. Principalmente tem a área de alimentação ali. Você já não pode transitar por ali. Então, cara, muita gente quer meter a mão no cachorro. Não é um ambiente. Não é um ambiente. Natureza, Então. Final de semana, shopping cheio pra caramba, o cachorro É. desse foge, Se estressa se estressa, sei naquele lá, meu irmão. ambiente, barulho. Não, fora a parte higiênica, né, cara? O cão ele não tem essa de, Tem pô, esse, vou ali Cão no é banheiro cão, do irmão, shopping. Cão é cão, exatamente. Já vi cão urinando ali no espaço de convivência das crianças. Defecando, fazendo. É E normal. tem proprietário que olha Acho e normal. sai, acha normal. Acho Eu não normal. acho normal. São coisas que não cabem dentro de um convívio ali com outras pessoas você levar o seu cão. Por exemplo, cães que andam soltos na rua. Tem gente que, não, mas meu cão nunca fez isso. Tá, não é porque ele nunca fez que ele não pode fazer. Hoje você obrigatoriamente tem que usar a guia. Mas tem gente, não, isso aqui esse cão aqui, essa raça aqui é tranquila. Tranquila para você e para o outro que não conhece. Por exemplo, o cão que eu crio, o Staff Bull, é um cão que tem uma imagem que se assemelha muito ao Pitbull, né? Então, as pessoas ficam naquela, poxa, Pitbull. E aí eu até acompanho algumas pessoas, nossa, o preconceito das pessoas que estão na rua com a raça. Não é o preconceito. Ela não é obrigada a saber que aquele não cão tem esse ali entendimento. é tranquilo. Ela não é obrigada. Então, é algo que falta nas pessoas o bom senso de que, poxa, meu cão, ele tem um temperamento mais aflorado. Poxa, vou passear no horário de pico? Não, vou passear no horário onde as pessoas não estão transitando, vou passear no horário que seja mais tranquilo. As pessoas não querem hoje. Hoje o cão, ele acaba se tornando um status, né? Um status. Você, para ser aceito naquele métier, no meio, todo mundo tem, eu preciso ter também. A artista tal tem, eu preciso ter também. Então, e a gente entra naquela questão da usabilidade de novo, né? Você precisa naquele período ali, 1, 2 anos, passou, você... Depois perde a validade. Depois perde a validade. Só que o bichinho vive 15, e aí, como é que faz? Jovem, vou te fazer uma pergunta pessoal. Até estava falando de raça agora. Das raças que são tidas mais como agressivas, né? Um exemplo, tem pitbull. Um potencial, né? Sim, tem um potencial, e realmente tem, de fato. Mas a gente vê, eu tive um tio que ele tinha um pitbull, irmão. Que o pitbull era mais madame do que um pincher. Mano, um pitbull lindo, lindo, lindo. Irmão, então, o que você acha? É criação, é genética? Assim, o comportamento da raça ali em si? Porque tem uns que são realmente, de fato, mais agressivos e tem outros que eu tô falando, eu tive um que, irmão, eu era apaixonado pelo pitbull, tu fazia o que tu queria, assim, falou, do nada pode acontecer, então, mas nunca aconteceu, né, já não é mais vivo, mas isso é criação, isso é um pouco de cada coisa, é genética? Então, em cima principalmente dos pits, criou-se um ditado de, não é o cachorro, é a forma que cria. Eu discordo muito disso, porque existe uma genética por trás desse cão, existe uma genética por trás da raça. Vamos usar, por exemplo, o Pitbull, que é uma raça que está sempre em evidência. É um cão que lida super bem com pessoas, porém é muito agressivo com outros cães. Até por conta da seleção genética. Era um cão de rinha, ele precisava entrar na arena e precisava se degladiar com outro cão, mas ao mesmo tempo ele precisava aceitar a retirada do homem. Então é um cão que é sociável com os seres humanos, porém com outros animais ele já tem uma certa aversão. Não são todos. Você vai pegar ali um pit que, no caso, você teve contato, que vai ser tranquilo, tem um nível de agressividade baixo, então você não vai ter problema. Porém,
eu costumo falar, quando o animal se sente desconfortável, acuado, numa situação ali que ele possa se ver sem saída, ele pode disparar a Ele vira agressão. uma arma, né? Ele Aí se o torna pitch uma pode arma. virar uma arma. E aí não entra nem a questão de ser uma raça agressiva, não. É o potencial que ela tem. Porque, por exemplo, o Bulldog francês encontro diversos agressivos. Pinscher, agressivo aos montes. Pincheiro é agressivaço. Extremamente agressivo, só não Só tem que o tamanho. potencial de... Só que o potencial... Demônio, meu irmão. Só que o potencial de destruição dele é baixo. Verdade. Se um Bulldog francês morder minha mão, vai machucar, vai trazer alguns danos, diferente de um Hot. Se um Hot, ele vai arrancar minha mão. Um Pit vai arrancar. Então, o que diferencia é o potencial de destruição que o cão pode trazer. Mas cão agressivo, você encontra aos montes. E por incrível que pareça, cães de pequeno porte, principalmente, costumam ser... Assim, com o meu pouco entendimento e com a tua experiência, pode ser atitude do próprio ser humano que faz isso? Porque, assim, eu tiro... Um misto de Eu criação, tenho experiência com criança. Eu tenho duas filhas, né? Então, criei duas filhas e sei como que é cometer erros criando os filhos. Você tem dois? Ele tem dois? Normalmente, aquelas crianças que são mais mimadas são as mais merdeiras. Então, trazendo isso para o reino animal, os menorzinhos, porque são mais mimados, criam essa agressividade, é isso? Pode-se dizer que é isso? Pode. E os maiores já passam mais dificuldade, já não fica tanto no colo e tal, então cria... Pode. Aí o Pincher, ele é bem mimadinho, né? Se tu for parar pra ver, normalmente o Pincher, ele... Qualquer coisa tu pega no colo, bota dentro da bolsa, bota na bolsa, e ele vai criando essa caixa. Aí entra verdade. hiperproteção do proprietário. Exatamente. Né? E aí ele começa a entender que ele pode tudo. O mecanismo dele de defesa é essa... A hiperproteção. Porque o que acontece? Hipoteticamente, eu tô na calçada andando com um pincher. E aí, na mesma calçada, vem um pastor alemão. Cara, naturalmente, o que o proprietário faz? A primeira coisa é tirar ele do chão e botar no colo. Só que no mundo animal, quando a gente assiste um gato tentando brigar, um urso, cara, tamanho para eles é intimidador, né? Então, quando você coloca aquele cãozinho no colo, ele tá virou uma máquina. Virou um Megazord. Olha de cima pra baixo, o pastor alemão, grandão. Virou um Megazord. Megazord. O Dom virou um Megazord. E aí, repetidas vezes, tendo essa atitude, ele começa a entender, toda vez que eu posso, porque eu tô garantido aqui no meu dono. Então mistura comportamento com genética. A criação ali... É um misto tem o fator genético, mas... Você precisa considerar os pais, que entra na parte genética, a idade do cão. Tem muita gente que fala assim, meu cão não era assim, mas quando chegou na fase adulta, ele descobriu que ele tem um poder grande. Eu tive um cão assim, mano, é um cãozinho que dá muito trabalho. Não sei se tu já pegou. Show. Pode deixar? Cara, cão primitivo. Irmão, o cão era lindo, dócil pra caramba, irmão. Do nada, mano, ele virou a chave. Mano, ele me mordeu minha avó, mordeu meu irmão. Mano, eu tenho uma marca mordida. Mas quanto Show, mané. Caraca, começou a botar medo, irmão. Chegava perto da ração, eu falei, meu irmão. Vai virar sabão. Show, mano. Do nada. Raças primitivas não são pra qualquer pessoa. Akita, Chuchou. Eu tô treinando agora um Shiba Inu. Cara, cão primitivo, uma que ele não demonstra muito. Shiba Inu pra mim é só criptomoeda. Eles não demonstram muito essa agressão. A personalidade, né? Sei lá. Não, e com a idade, aflorando ali a fase adulta, realmente eles começam a disputar. Então eles disputam algumas situações. Quando não tem bem claro a hierarquia ali entre eles, porque o cão quando chega para a família, ele tenta se alocar, né? E desde que mundo é mundo, o cão vive em matilha. Então eles vivem ali de forma em que eles têm aquele que lidera, aquele que se submete e assim segue. Tanto que quando a gente observa cães de rua, que é algo que eu gosto de fazer muito, olhar cães de rua, você pode perceber, eu chamo de gangue, né? Naquelas gangues ali, tem um que come primeiro, bebe água primeiro, tem um que reproduz, que é o que monta na fêmea para procriar.
Então não é aleatório aquilo ali. Tudo tem uma organização. Come as vísceras, que tem vitamina, que não come. Tem uma organização ali. Então, quando ele entra na família, ele está buscando ali o local dele. Então, a gente precisa ficar atento a essa questão. E também, por exemplo, muita gente reforça maus comportamentos. O cachorro rosnou, que bonitinho, que legal. Nossa, tá protegendo o papai. Aí, beleza. Ele faz isso com um, com o outro. Só que chega em um determinado momento que, cara, chega uma prima que tem tempo que você não vê. Ela vem se aproximar e o cão ele começa... Só que o cão evolui, né? Hoje ele tá rosnando, daqui a pouco ele mostra os dentes. E se a pessoa insistir muito, ele vai usar a única forma que ele tem, que é a boca. Então, hoje eu passo muito. Quer controlar um cão? Controla a boca dele. A boca dele é a forma de controle. Você precisa ter esse controle de boca para você ter um bom convívio com esse cão. E ele entender que, interessante. Você depende de mim. Eu costumo dizer, cara, tem gente que tem cão, cara, só para ter trabalho. Nem companhia o cachorro faz. Exatamente. É aquela questão que eu falei, ele perde a usabilidade, pô. Porque, cara, é bonitinho, não vou negar. A gente aqui no bairro trabalha com cachorro, a gente gosta de cachorro. Mas a gente entende o lado operacional da coisa. É o lado que as pessoas não veem. É bonitinho. Cara, vou dar um exemplo aqui, ele vai ficar até puto comigo. Eu tenho um amigãozão, meu compadre, né? O nome dele é Wallace. Um belo dia ele virou pra mim e falou assim, pô, acho que eu vou pegar uns poodle aí pra procriar. Eu falei, pô, cara, beleza. Gosto de cachorro, fazer isso. Aí pegou o poodle, pegou um casal lá, teve uma cria lá, nasceu acho que uns 8 filhotes, 7, 8 filhotes. Dos 8, acho que ele só vendeu um. Os outros 7 ficou com eles. Ficou com a sogra, ficou com o sogro, não sei o quê. Na casa dele ficou uns 4. E ele já tinha um Hot gigantesco da época do exército que ele tinha. Enfim, um Hot do tamanho dessa mesa aqui, cara. Grande pra porra. O cachorro brincava com paralelepípedo de concreto, assim, arrastando pra... Aí a questão ele tem uma poodlezinha, né? O Wallace vai saber aí, a Dani, chamada Mel. Cachorro é um capeta. Tu chega perto, ela morde eles dois. Se ela tá no colo dele, morde a dona. Se tá no colo dela, morde ele. Enfim. Aí ficou com os poodle lá e tal, beleza. Não, agora eu vou vender Luluzinho. Da Pomerânia. Vai vender. Procriou a primeira cria, nasceu uns 8. É barato. Resumindo, irmão. O Wallace tem uns 20 cachorros em casa. Cada raça. Cara, meu irmão, é surreal, mano. De cada raça. Que surreal, cara. Imagina uma porra dessa, cara. É loucura. Enfim, mas é complicado. Mas, gosta, né? Ele gosta. Tem espaço, ele tem quintal, não tem? Tem quintal. Tem. Então, tem lá. Ele dá o jeito dele, mas eu tô falando finalidade, né? Finalidade, não tem como. É porque, assim, você dilui a atenção, né, cara? Você não consegue dar atenção pros 20. Não consegue dar atenção pra 2 filhos, cara. Por isso que, até na criação, por que eu não penso em criar em larga escala? Cara, você não consegue dar atenção pros cães. Pros que você já tem. É lógico, tem criadores que tem aí 70 cães no plantel. Mas aí tem todo um aparato por trás. Tem toda uma equipe. Você não tem tem que ter maturidade para não criar vínculos. Se você criar vínculo, criar vínculo cara. Delegar funções, porque senão... Aí tu fica só... Se a finalidade é procriar para vender e tal, você não pode financeiramente... A empresa. Mas não tem vínculo. Aí vira empresa, não tem vínculo. E aí você não vende, aí se apega, e aí às vezes por se apegar, mas também não consegue ficar. Aí já não vende, você doa, porque... Quando você doa, em tese, você mantém aquele vínculo que você vai doar para um amigo. Então, toda vez que você for na casa lá, você vai ver o cachorro e tal. Então... Para quem cria, não pode ter esse apego. É complicado. Você acompanha, mas entender que aquele cão ali já não é mais seu. Leva seu nome. E assim, a sociedade ela tem demonizado muito quem compra um animal, né? Quem compra uma raça específica. Como se fosse uma falsa superioridade moral, né?
E aí nós vamos entrar num lance polêmico, né? Que é não compre, adote, né? Outra polêmica. Sim, outra polêmica. Não compre, adote, né? Isso aí é algo interessante, que foi um movimento que surgiu nos anos 80, nos Estados Unidos, em que um ex-ator, ele foi deixar um cão num abrigo, né? Que lá eles usam muito abrigo. E quando ele foi entregar o cão, ele percebeu no semblante do cão um olhar triste. E ele se lembrou de quando ele foi abandonado no orfanato. Então ele começou a vincular uma coisa a outra. E aí ele vem com essa campanha Não Compre, Adote. E muitas pessoas abraçam essa causa, né? E para quem é criador, muitas das vezes fica naquela assim, poxa, eu sou um ser humano imoral, né? Porque, cara, eu tô vendendo cachorro. Então, você é visto como um sujeito ruim na sociedade. Só que hoje, os cães só existem porque tem criadores. As raças só existem porque existem criadores que mantêm a raça. Então, criou essa questão de quem compra é uma pessoa ruim e quem adota é uma pessoa... O animal hoje, né, quase em sua totalidade, inclusive os que são comestíveis, né? Vaca, boi, enfim, só existe porque tem um valor econômico, cara. Exatamente. Porque eu vejo muito, como eu acompanho bastante o Richard, aquele biólogo. Sim. E ele fala muito isso, ele, cara, se a gente parar de comer a vaca e o boi, tu vai criar um boi em casa? Perde valor. Pô, recentemente, os homens falam muito isso também. A gente tá estourando tempo já, tá bom? Os homens falam muito isso, cara, questão de cavalo. Que lá em Petrópolis proibiram o cavalo. Se perder a e função... tal, né? Porque tu vai ter um cavalo em casa pra passear na guia, igual eu passei com um cachorro? Você perde, se não tem função econômica, você perde, não tem... Cara, o ser humano tem que entender algumas coisas. O mundo não é um romance escrito, pô. Não, um mundo bonitinho que a gente... pô, então é complicado demais. Mas aí que entra a indústria pet, né? Eles fazem pensar que o caminho é esse. Eu até entendo quando a pessoa fala assim, meu cachorro faz parte da minha família. Eu entendo. Mas espera aí, ele é um cachorro. Ele não é seu filho, não é um companheiro que você não tem. Não é... Por exemplo, eu vejo muitas pessoas idosas adquirindo cães, cara, e tipo assim, super valorizando, porque já não tem mais a companhia dos filhos em casa, os netos só vê final de semana. E aí aquele cachorro recebe toda aquela carga emocional que às vezes... Infelizmente, às vezes, a pessoa que não pode ter filho, ela transfere pro cachorro, toda essa... Eu não pude ter filho, mas ele é como se fosse... Isso é ruim. Eu já peguei alguns cães nesses casos e é ruim de se trabalhar porque o cão, ele tá com as emoções mexidas demais. É ruim. E até a família em si, nesse caso, é mais complicada de lidar. É isso que eu ia falar. É por isso que você não pode ser contundente ali. Assim que eu me formei, eu tentei virar adestrador. Pet, né? O problema é a família, não é o cão. Né? Cara, eu não conseguia. Eu não conseguia, não tinha maturidade na época, eu era muito novo, isso tem quase 15 anos, para entender a reação negativa das famílias quanto às orientações. Então eu falei, cara, eu vou me perder, eu vou acabar, né, me prejudicando. Então, em tese, a gente sempre falou isso, o mais difícil é adestrar o dono do que o próprio animal, porque o animal, se ele for submetido a uma determinada carga de exercício, ele vai dominar aquilo ali com rapidez. Agora, os donos... o dono que é complicado. E assim, voltando à questão da criação, né, que as pessoas demonizam, cara, nem todo proprietário está preparado para lidar com uma incerteza de uma raça que ele adquiriu na rua. Então, é um misto de algo que você não tem previsão. O cão de raça, e não é aqui defendendo cão de raça, cão sem raça definida, a gente não está fazendo defesa porque cachorro é tudo a mesma coisa. O que muda é temperamento, característica, genética, então o histórico que você tem. Mas cachorro é cachorro. Então, tem pessoas que não estão preparadas para lidar com um cachorro que recebeu um trauma na rua, um cachorro que tem uma genética agressiva. Verdade, já tem isso. A pessoa não está preparada. Ela não sabe se o cachorro vai ficar dessa altura ou dessa altura. Então, já tive pessoas que, nossa, quando eu peguei era pequenininho. Agora tá um cavalo o cachorro. E reforça aquela ideia de procurar um profissional, de
Exatamente. Exato. Mas é isso. Dudu, nosso tempo tá quase estourando, tá acabando nosso tempo aí. Tem mais alguma pergunta? Ou... Não, vamos finalizar. Eu quero, pra gente finalizar, eu quero saber dele. O que ele projeta para a empresa para 10 anos à frente, por exemplo? Quais os sonhos que você ainda tem? O que você diria para quem está em casa? O que você diria para o Eduardo lá de trás que você teria feito diferente? Para as pessoas de casa terem esse parâmetro e um conselho seu, né, para o jovem que está iniciando a vida, enfim. O que você espera? Legal. Vamos lá, para o futuro, o que eu espero daqui 10 anos, né? Eu vejo meus filhos tocando o que eu faço hoje, o que eu projeto. Não coloco nenhuma responsabilidade neles hoje, Perfeito. Mas eu quero que eles continuem a criação, principalmente, porque a criação é questão de tempo. Ela se consolida com o tempo. Então, para 10 anos eu vejo eles tocando aquilo lá e eu de longe só ali administrando. Em relação à questão de projetos, cara, a minha ideia, como hoje é tudo digital, a minha ideia é trazer um conteúdo mais voltado para pessoas que não podem ter ali o contato. Eu, por exemplo, adestramento hoje, qual é a grande dificuldade? Deslocamento. Eu sou de Maricá e tenho um cliente querendo ser atendido no Recreio, na Barra. Fica inviável. Então, eu quero migrar para o digital, trazendo um curso com algumas orientações de como ter uma melhora ali no comportamento do cão. Isso aí é algo que eu planejo para frente. E aí é um projeto que a gente tem. E expandir na criação, mas é aquilo, né? Qual é a barreira que a gente encontra? Mão de obra, de você ter pessoas ali que... Por quê? Se acontece alguma coisa com um cão que está lá hospedado e que foi causada pelo funcionário, o proprietário não entende que é o funcionário. É o meu nome que está lá. Então, esse é o cuidado que a gente tem. E você expandir mantendo a qualidade. Mantendo a qualidade, que é o principal, né? nosso objetivo. Difícil, não é fácil, né? Não é fácil, Você expandir demais e não dar conta da qualidade. E a questão dos jovens, né? O que é algo interessante. A Bíblia ela fala muito sobre o tempo, né? Tudo tem um tempo determinado para todo propósito. E, cara, paciência. O jovem precisa hoje ter paciência. A gente está muito no imediatismo, né? Quero para já. Se a pessoa não me responde no WhatsApp, no momento que eu mando a mensagem, poxa, você já se frustra. Então, paciência. Paciência é o segredo do sucesso, porque tudo tem o tempo certo. Então, não adianta você querer correr demais e devagar demais, você precisa manter a constância ali. E é algo que o treinamento com os cães, a criação me trouxe. A paciência, a disciplina. Eu não consigo tirar filhote todo mês. Eu tenho que esperar 6 meses, um ano. Eu espero um ano. Então, é algo que a gente precisa ter a consciência e aguardar o tempo certo para que tudo se resolva. Plantar, regar. Plantar, regar. Regar, pode ser que seque e você rega novamente e no tempo certo vai gerar os frutos. Isso aí é algo que... E a colheita nem sempre é do jeito que a gente imagina. Nem sempre é do jeito que é. É a vida, mas, né? para a molecada aí, para tudo tem um tempo determinado, então, no tempo certo, vai acontecer aquilo que você almeja. Seja na vida profissional, familiar, nos relacionamentos, acontece na hora certa. Depois de uma aula dessa, né? Uma aula, isso. Nada, que isso. E você, mestre Alexandre, quer deixar alguma mensagem de hoje aí pro pessoal? Satisfeito com o aprendizado que eu adquiri. O maneiro de você estar do lado de cá aqui, irmão, é história interessante, você tira um aprendizado. Quando você estiver lá, a gente vai tirar aprendizado financeiro. É maneiro, né? Tu faz pergunta particular, pergunta pessoal. Eu nunca parei pra perguntar pra ele no dia a dia. A gente convive há muitos anos, mas nunca tem coisa que a gente, né? Verdade. Mas é isso. Pessoal, estamos encerrando aí mais um episódio nosso aí do nosso podcast Vida Blindada. Hoje tivemos a ilustre história contada aí de vida do nosso amigo Eduardo, tá bom?
Então, para você que assistiu toda essa aula completa dele aí, quer adquirir o seu cãozinho aí, da forma que você achar melhor, procura um profissional. Nosso amigo Eduardo está disponível aí para ajudar vocês, tá bom, pessoal? Segue a gente aí nas redes sociais. Não quero fazer merchan, não. É, Não quero fazer merchan, não. aí, Segue lá também no Instagram. Segue lá, Instagram, faz contato que ele vai te ajudar aí, vai tirar toda a sua dúvida, escolher o melhor cãozinho para você, a melhor raça, que ele vai indicar provavelmente. o staff, o staffzinho. Mas vai estar tudo no stream ali para você poder ter o seu cãozinho da melhor forma, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Nosso tempo, né, acaba ficando corrido aí, senão a gente ficaria horas aqui. Mas vamos ter mais episódios. Com a gente aqui, a gente vai bater mais um papo. Com mais polêmica. Com mais polêmica. A gente vai aprofundando aos poucos. A gente vai aprofundando. Então é isso, pessoal. Quem gostou aí, compartilha. Joga esse vídeo aí pra todo mundo. Isso aí, rapaziada. Não esqueça de compartilhar. Envia pro amigo, curte. Isso aí ajuda demais o nosso Joga no grupo da família. Finge que é fofoca, espalha. Finge que é fofoca. Excelente. Vem com a gente também saber como blindar a tua vida. Valeu? Então tamo junto aí. Show de bola. Mais uma. Valeu? Tamo junto aí, galera. Show de bola. Vamos com tudo. É isso. Valeu. Bora. Nem doeu, viu? Pô, passou rapidinho, né? Passou rápido? É? Porque eu tenho que buscar meu filho. É isso. Mas foi. O que a gente cronograma aqui foi. Ficou maneiro. Todas as perguntas foram feitas. Tamo junto. Valeu, pessoal. Ficou maneiríssimo. Fui! A única que eu não perguntei foi... Mas você já falou.